Turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula aqui. Nessa aula nós vamos falar sobre informática para concurso, tá? Mais precisamente, um mini curso aqui voltado para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. A grande oportunidade do ano. Então, você que está aqui sabe que informática é uma disciplina decisiva para te colocar dentro desse concurso, tá bom? Então, papel e caneta na mão. Pega aí, anota tudo aqui, veja quantas vezes você achar necessário, tá bom? Já se inscreve no canal aqui para você ter acesso a outros vídeos, né? E também ativa o sininho em algum lugar aqui nesse vídeo, em alguma tela, tá? Para você, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você receber uma mensagem exclusiva falando sobre a publicação desse novo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula de hoje é uma aula importantíssima, por quê? Porque sempre cai computação em nuvem, tá? Nos concursos da Sebrasp. Você sabe que o concurso de agente da Polícia Federal, ele vai ser aí pela Sebrasp. Então, é muito importante que você, tá, se torne um especialista. Então, precisa fazer muitas questões e nós vamos resolver algumas questões aqui, tá, nessa aula, tá bom? Então, aproveita e já me segue aí no Instagram, no @do André Oficial e bora começar, galera. Bom, para quem não me conhece, sou o André Fernandes, sou mentor de concurso público aí, tá? Também sou professor de informática para concurso e eu fui aprovado em 12 concursos dando apenas 5 meses. E é isso que eu falo todo dia nas minhas redes sociais, aqui no YouTube. Então, é importante, eu sei te levar para o caminho da aprovação. E eu tô aqui também para te dizer que é muito possível. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo, vindo de escola pública, sem ter estrutura nenhuma, então vai acontecer com você também. Amém? Então já escreve aqui, amém, eu acredito na minha aprovação e é isso que eu vou fazer aqui todo santo dia até você tomar posse. Beleza? Então, bora seguir aqui. Aqui tem um videozinho, ó. Fiquei famosinho, tá? Algumas entrevistas, tá? Porque realmente é pouco provável que uma pessoa que vem do colégio público, né? De família de pobre, de muita dificuldade, pudesse chegar num resultado tão rápido. Mas eu não sou o único, não. Isso acontece com muitas outras pessoas e vai acontecer com você também. Bora para cima, porque hoje nós vamos falar sobre informática para concurso, tá? E aqui estão alguns dados. Qual é a situação do concurso? Como que anda? Turma, o concurso já foi autorizado, já foi aprovado aí, tá? Então o edital ele pode ser a qualquer momento, porque ele tem até o meio do ano para ser publicado, tá? A banca organizadora, como você sabe, é Sebrasp, aquela do certo ou errado. Uma questão errada anula uma certa. Então, para você chutar, você precisa ter aí técnica, tá bom? O salário inicial, turma, para agente administrativo é 6.173,31. Fora os outros benefícios, auxílio transporte, auxílio alimentação. Então, realmente é uma excelente oportunidade. E a Polícia Federal, turma, é uma excelente instituição. Então, você vai ter um ótimo ambiente de trabalho, além da estabilidade. Então, é importantíssimo que você se dedique ao máximo, porque isso vai mudar a sua vida. Mudou a minha, vai mudar a sua também. E olha que legal, 100 vagas para administrativo. Então, é uma excelente oportunidade para você mudar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Bom, antes da gente começar com a primeira questão, eu vou te falar o que é computação em nuvem, turma. O que é computação em nuvem? Computação em nuvem é um sistema que aloca recursos de forma dinâmica, tá? Ou seja, você começa a consumir recursos computacionais, tá? E para isso basta você ter um dispositivo com conexão à internet. Você se lembra de que antigamente, quando você ia comprar um computador, você tinha que ter ali, ia comprar o Word, o Excel, o PowerPoint para você instalar no seu computador. Você lembra disso? Tá? Hoje você não precisa mais. Por quê? Porque você utiliza isso em nuvem, como o Google Docs, o Google Drive. Então, esses são o tipo de serviços que são alocados na nuvem, tá? Eu costumo dizer que a nuvem, tá? Ou o cloud computing, né? Ele é o Uber da informática. Como assim, André? Você aluga uma estrutura ou aluga um serviço, tá? Enquanto você estiver utilizando ele ali, você vai pagando por ele, tá? Que é o conceito que a gente chama de paper usage. Anota isso, turma. Paper usage. O que é o paper usage? Paper usage é paga por aquilo que usar. Como assim, André?
Você, por exemplo, você vai lá no Google, tá? E utiliza o Google Drive. O Google Drive, para você que não sabe, é o serviço de armazenamento em nuvem da Google, tá? Você não precisa mais ficar comprando espaço no seu computador, colocando HD. Basta você utilizar isso em nuvem. E para você utilizar o serviço em nuvem, basta você ter um dispositivo com conexão à internet, tá? E aí você vai acessar o serviço em nuvem. Então, no Google Drive, por exemplo, você tem ali 15 gigas, tá? De graça, gratuito para você utilizando, subindo arquivo, foto, PDF, a planilha, do jeito que você quiser, tá? Quando você passa desses 15 gigas, a Google vai te mandar uma mensagem falando: prezado usuário, você utilizou o espaço máximo. Para você continuar usando ou utilizar mais, basta você contratar um pacote. Então você vai contratar um pacote, você vai passar o seu cartão lá e ele vai te dar um pouco mais de espaço. Tá? Então, o nome disso na sua prova é Pay Per Usage, ou paga pelo uso. CESP adora isso, a Sebrasp adora pague pelo que usar, tá bom? E o que cai muito é que você pode alugar algumas categorias de serviço. Como eu estou utilizando a expressão, entre aspas, turma, Uber da informática, você vai utilizar três tipos. Você vai utilizar o X, o Comfort e o Black, certo? Só que na sua prova ele vai chamar de IAs, PAs e SAAs. Olha só, você pode contratar o IAs, ou você pode contratar o PAs, ou você pode contratar o SAAs. O que é isso, André? E IaaS é a infraestrutura como serviço. É quando você aluga a estrutura, servidores, ar-condicionado, sala-cofre. Quando você utiliza o serviço de hardware ou de infraestrutura, certo? Ou você pode alugar, contratar o serviço de PaaS, ou seja, de plataforma como serviço, certo? E aí você tem o Amazon, você pode utilizar serviço de dados, você pode utilizar serviço de banco de dados ou plataformas de desenvolvimento de software. O IaaS e o PaaS, eles são serviços que normalmente são para empresa ou para profissionais de TI. E a gente tem também o modelo de serviço chamado SaaS, que é software como serviço, ou programas como serviço, ou software como serviço. Como assim, André? É quando você aluga apenas o programa, como é o mais comum para a gente, usuário comum, que é aí você alugar ou utilizar o serviço em nuvem do Google Docs, a planilha do Google, o documento do Google, o próprio Google Forms ou o próprio Google Drive, são os programas. Então entenda, IaaS é o serviço mais baixo, PaaS é o serviço intermediário e o SaaS é o serviço mais próximo do usuário. Quando eu contrato o SaaS, ou seja, quando você utiliza o serviço de SaaS, naturalmente você está contratando tudo que está abaixo dele, o IaaS e o PaaS. Como assim, André? Quando você contrata um SaaS, por exemplo, quando você pega lá uma planilha, ou o Google Docs, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você ver, mais ou menos. Eu espero que você esteja vendo aí. Olha aqui. Quando você vem aqui e contrata e utiliza aqui, por exemplo, um Google Docs, ou, por exemplo, cadê meu pai? Aqui, ó, um documento, certo? Você vai utilizar um documento. E você utiliza aqui, ó, você produz esse documento aqui, ó, você começa a digitar. Isso aqui eu tô na nuvem, turma, tô te mostrando ao vivo, tá? Então, aula, aula de computação em nuvem. Quando eu salvo isso aqui não está no meu computador, turma. Isso aqui está sendo armazenado no servidor da Google, tá? Na minha conta no servidor da Google. Então eu estou salvando isso em nuvem. Eu não estou salvando isso no meu computador. Eu estou salvando isso na internet, na nuvem, certo? Então quando eu contrato isso, ó, eu estou utilizando um programa, tá? Eu estou utilizando um programa que é tipo o Word da nuvem, só que é da Google, tá? Que é o Google Docs. Beleza? Eu, além de contratar o SaaS, eu também estou contratando o IaaS, porque eu estou armazenando isso em um outro servidor, tá? Então, só que eu estou pagando por outro serviço, estou utilizando o serviço de software, de programas, beleza? Então, armazena isso, IaaS, PaaS e SaaS, certo? Então, anota do jeito que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque isso não cai não, turma, isso despenca, tá? Então, nós vamos para as questões e vocês vão ver como isso é cobrado em prova,
tá? Mas antes, já se inscreve no canal aí, vai, se inscreve no canal, dá o seu like se você está gostando dessa aula aqui, por quê? Quando você dá o like, o YouTube ele entende que você está gostando dessa aula e ele vai mostrando para mais gente, para a gente ajudar mais pessoas, tá bom? Então, dá essa força aí, é rapidão e não custa nada para você e para mim faz toda a diferença. Então, olha aqui, turma, vamos começar aqui, vamos começar a nossa aula aqui, as nossas questões, porque você precisa resolver muitas questões. E eu vou te mostrar como isso é cobrado na sua prova, como isso é cobrado na sua prova. Uma prova do ICMBio, olha só, a computação em nuvem é a entrega de recursos de computação, como servidores, armazenamentos, banco de dados, redes, softwares, análise e inteligência pela internet. Certo ou errado, turma? Essa questão aqui, meu povo, ela tá o quê? Ela tá certa. Sabe por que que ela tá certa, André? Sabe por que que ela tá certa? Porque é exatamente a definição de computação em nuvem. A computação em nuvem é a entrega de recursos de computação como servidores, tá? E eu posso entregar esse serviço de qual forma, André? Eu posso entregar ele como IaaS, que é o serviço de infraestrutura. Eu posso contratar ele como PaaS, certo? Que é o serviço de plataforma. Ou o de SaaS, que é quando eu contrato programas. Agora, olha aqui, redes, ele vai estar o quê? Aqui ele vai estar como rede. Então, quando eu contrato redes, eu estou contratando um serviço de IaaS. Banco de dados é um serviço de plataforma, banco de dados. Já o serviço de software é o serviço de paz. Então a questão está o quê, meu povo? Correta é a primeira, ajusta aí no seu gabarito. Tá bom? Ficou claro isso aí para você? Então, espero que você possa ter entendido isso aqui. Repita várias vezes, porque é assim que cai na sua prova. O CSP adora computação em nuvem. Bom, o segundo aqui, meu povo. Ah, lembrando que esse material ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar. Dois, ao utilizar o OneDrive, os arquivos são armazenados em nuvem, o que permite o acesso remoto e sincronização entre dispositivos, como computadores, tablets e celulares. Turma, primeira coisa aqui é que o OneDrive, turma, é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Então, o OneDrive é um serviço de armazenamento. Essa parte, armazenamento em nuvem. Então, essa parte é o quê? Correto. Turma, como eu estou aqui e eu estou utilizando o serviço em nuvem, eu posso utilizar isso na minha casa, eu posso utilizar isso no meu celular, eu posso utilizar isso em viagem no meu notebook, certo? Em qualquer lugar, ou seja, permite o acesso o quê? Remoto, certo? Então a questão está o quê? Correta, turma, eu posso utilizar o serviço de armazenamento em qualquer lugar que eu tiver. Por quê? Porque a nuvem, ela me possibilita o acesso remoto, tá? Então, questão está o quê? Correta nesse caso aí, turma. Ela está correta. Então, ajuste aí no seu gabarito, tá? Porque essa questão, ela está o quê? Certa a resposta. Vamos seguir aqui, meu povo? Bom, três. O Barimetal caracteriza-se como um servidor físico dedicado ao único cliente, como total controle da infraestrutura de memória, armazenamento e processamento. Bum! Essa é uma questão bem recente e traz aqui um conceito novo, tá? A questão está correta, tá, meu? A questão está correta, mas, André, na sua introdução você não falou o que é Barimetal, velho. Barimetal nada mais é do que servidores físicos dedicados. É você contratar um IaaS e não compartilhar isso, tá? Você tem um serviço exclusivo. Então, ele chama isso de Barimetal, tá? Que é um servidor exclusivo, dedicado. Ou seja, é um serviço exclusivo para você, para sua empresa, certo? Só que ele chama de barimetral, é um tipo de serviço exclusivo, é um conceito novo. André, eu não entendi. Memoriza que barimetal é um serviço exclusivo, dedicado. E o que, que ele proporciona? Ele proporciona o controle total, o controle exclusivo, o controle total e exclusivo. O que, que ele fornece? Segurança.
tá? Segurança. Por quê? Porque se eu não compartilho de um servidor com outras pessoas ou com outras empresas, aquele servidor é só da minha empresa ou é só meu, eu tenho mais controle, eu tenho mais segurança nisso, certo? Então, uma questãozinha chata que pegou muita gente de surpresa, por quê? Porque o CESP ele só vinha cobrando o que queria IAs, SAIs e PAIs. E ele trouxe agora aí o conceito de barimetal. Mas se cair para você, não tem problema, porque você já está sabendo o que é um tipo de servidor que é dedicado, exclusivo. Então, gabarito correto, C, tá? Então, essa aí é C. Bora para a quarta aqui. Sebrasp também. Todas as questões que nós vamos trabalhar aqui, turma, do Sebrasp, tá? Uma das vantagens do serviço de nuvem privada é o seu baixo custo em relação a um data center comum, pois a contratada é responsável pelo custo e prestação de contas do gerenciamento da nuvem privada. Turma, primeiro de tudo é que ele traz aqui um conceito de nuvem privada e data center. O que é isso, André? Data center é uma grande estrutura, tá? Uma grande estrutura onde as empresas elas alugam servidores, tá? Então, sabe aquelas imagens gigantescas de vários servidores, uma sala cofre gigantesca onde armazena dados? São vários servidores enfileirados para garantir ali uma infraestrutura. Esse é o data center. Tá? Então eu vou lá e alugo um data center. Se eu quiser ao invés de ter um CPD ou eu comprar vários servidores para minha empresa, eu alugo um data center, né? Só que eu posso fazer uma nuvem também privada, fazer o meu data center, tá? Que eu posso chamar isso de serviço em nuvem. Eu te pergunto, é mais barato eu comprar um servidor, comprar uma infraestrutura, comprar vários servidores e montar, ou eu alugar um data center? Sem sombra de dúvidas, é mais barato eu alugar, né? Então, é como assim? É mais barato eu comprar um carro, eu não estou falando de conforto. É mais barato eu comprar um carro, pagar IPVA, equipar o carro, pagar as multas, pagar gasolina, pagar seguro, ou é alugar utilizando o Uber? Qual é mais barato? Sem sombra de dúvidas que é mais barato eu alugar um Uber. Porque eu vou ter que pagar a prestação, eu vou pegar 70 mil, 100 mil, 200 mil o valor do carro e vou colocar na compra daquele bem. Ou eu pagar R$ 50, R$ 30, R$ 100 quando eu precisar do carro. Sem sombra de dúvidas é mais barato, certo? É porque quem compra o carro, ele utiliza outras questões. Ah, eu quero ter um patrimônio, eu quero ter conforto, eu quero usar na hora que eu quiser, eu quero ter liberdade de tempo, eu não quero esperar. Isso é uma coisa. Eu quero usar, sair para onde eu quiser, eu não quero depender de ter o dinheiro no cartão ou de passar o meu cartão. Os fatores de compra são outros, tá? Assim como no data center, é mais barato eu alugar a infraestrutura que já está pronta do que eu comprar. Então, essa questão aqui, turma, ela é errada. Por quê, André? Por que ela é errada? Porque ele fala exatamente o contrário. Ele fala que uma das vantagens do serviço privado é o baixo custo em relação ao data center. E não é isso, turma. Não é isso. A vantagem da nuvem privada é eu ter o conforto, é eu ter a segurança, é eu ter, saber que onde estão os dados, tá? E não é em custo, porque é muito mais caro eu ter que comprar e montar, ter profissionais para manutenir. Caraca, gostei? Manutenir ou manter aquela estrutura. Tá bom? Então, essa aqui, ela é o quê, turma? Ela não é certa, não, ela é errada. Tá bom? E aí, claro, lembretezinho para você aqui, ó. Se inscreve no nosso canal aí, tá? Para você ter acesso aos melhores vídeos aqui de informática para concurso e também de preparação para concurso, tá bom? Então, a questão do número 4 aqui, o gabarito da número 4 é errada, tá bom? Então, bora seguir, meu povo. Se está gostando dessa aula, já deixa o seu like aí, meu povo. Já deixa o seu like aí para o YouTube entregar isso para mais gente, tá bom? Uma nuvem pública, ó, ele falou de nuvem privada, é quando a nuvem é minha. Nuvem pública é oferecida pelo provedor de serviço e seus recursos computacionais são compartilhados pelos seus clientes, ficando o controle das instâncias e máquinas virtuais delegadas ao provedor. Certa questão, turma, por quê? Porque o controle das instâncias ou máquinas virtuais, o controle de tudo, não é do usuário, e sim
de quem provê, do provedor, do servidor do serviço. Como assim, André? Não entendi nada. Deixa eu te falar. De quem é a responsabilidade do backup do seu Google Drive? Você usou o Google Drive. A responsabilidade do backup é de quem, meu povo? É sua, do usuário, ou é da Google? Da Google, certo? Não importa, você não precisa se preocupar se lá tem espaço para armazenar a sua foto ou o seu documento. Isso é de responsabilidade da Google. Ao usuário cabe apenas o quê? Usar. Então, na nuvem pública, que é oferecida pelo provedor de serviço, como por exemplo o Google, eles são compartilhados entre seus clientes e o controle disso é sempre de quem? Do provedor. Então a questão está o quê, meu povo? A questão está correta, tá? A questão está corretíssima. Então, perfeita questão, correta, ajusta no seu gabarito aí. Vamos passar para a próxima aqui, sexta. 6. Olha aí, uma questão da Sebrasp, lá do Tribunal de Contas do Acre. Na infraestrutura como serviço, IaaS, a camada de virtualização é responsável por permitir o compartilhamento de determinados recursos de hardware entre máquinas virtuais diferentes. A questão está o quê? Corretíssima, meu povo, corretíssima, corretíssima. Infraestrutura e o IaaS. Lembra o que é o IaaS? Infraestrutura como serviço. SaaS. Ah, não, desculpa. PaaS, plataforma como serviço, SaaS. Então, eu tenho que entender que esses são os modelos de serviços em nuvem, tá? No IaaS é hardware, ou seja, infraestrutura, tá? E lá tem camada de virtualização. O que é camada de virtualização? É um tipo de serviço, turma. É um tipo de serviço em que ele vai fragmentando em camadas, tá? Para quê? Possibilitar o compartilhamento de recursos de hardware, tá? Por quê? Porque tem alguns que vão necessitar de maior capacidade de processamento, outros de armazenamento, então ele virtualiza, ele divide isso em camadas. Então, a questão está o quê? Correta. Essa é uma questão um pouco mais rebuscada, mas você vê que quando a gente vai resolvendo, é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, eu estou te trazendo algumas questões mais puxadas para você se preparar melhor. Então, a questão aqui é o que, meu povo? Correta, tá bom? Então, ela é correta. Então, ajusta no seu gabarito aí, tá? Para você poder estudar direitinho. Claro, turma, que dentro do nosso curso de informática facilitada para a Polícia Federal, tá? E a descrição tá aqui no link, você vai entrar e você vai ver com maiores detalhes. A gente vai trabalhar cada um desses conceitos com maiores detalhes, vamos fazer um volume de questões muito maiores. Por quê? Para você treinar, entender quais são, cercar a banca Sebraço, de como ela pode te cobrar isso. Então, é muito fácil você mapear, tá? Mapear quais são as questões que vão estar na sua prova. Então, marca no seu gabarito aí, tá? Questão corretíssima. Bora para a última questão aqui, tá? Que é a questão número o quê? Número 7, meu povo. Número 7. Em comparação com o IaaS, o SaaS é a modalidade de computação em nuvem que oferece menos recursos. Nela são ofertadas ao usuário somente soluções fundamentais de computação e de armazenamento sob demandas e pagas conforme o uso. Primeiro que essa parte aqui, a questão está errada, tá bom, turma? A questão está errada, vou explicar por quê. A questão está errada. Vou explicar dois conceitos nessa questão aqui. A questão está errada. Bom, a primeira é que, como eu te falei, ó, isso aqui é o chamado Pay per Usage. O que é isso, André? Eu pago pelo que eu usar. É aquela explicação que eu te dei. Você ganha 15 gigas lá no Google Drive. Se você quiser usar mais do que 15 gigas, você vai ter que pagar pelo que você usar. Então, esse conceito é importante você armazenar, tá? Mas onde está o erro da questão? Olha só, a primeira coisa é que você tem que lembrar que os modelos de serviço são PaaS, SaaS e o quê? IaaS, certo, turma? Esse aqui é infraestrutura. Então, é o nível mais baixo, certo? Esse aqui é o nível mais alto. O SaaS é o nível mais alto, que é o nível de usuário. Esse aqui é o nível mais baixo. Só que, quando eu contrato ou quando eu uso o SaaS, eu já estou utilizando todo esse serviço aqui para baixo. Como assim, André? Você sabe que IaaS é o serviço, por exemplo, de armazenamento. É armazenamento. Ou seja,
é o espaço para eu armazenar os meus arquivos. É quando eu uso, meu desenho não é muito bom, não. Então, quando eu uso, por exemplo, um Google Docs, que eu salvo um arquivo, eu estou usando o Google Docs, eu estou digitando meu texto lá, eu estou digitando meu texto, não estou? Estou digitando. Quando eu salvo, eu estou armazenando eu estou armazenando em um computador na nuvem. Só que eu não estou usando um IaaS, eu estou usando um SaaS, mas quando eu salvo o meu documento, automaticamente eu consumo um IaaS. Ficou claro isso? Então, olha o que que a questão diz. Em comparação com o IaaS, o SaaS é a modalidade em computação que oferece menos. Ele não oferece menos recursos. Ele oferece mais recursos, certo? Ele oferece mais recursos. Nela são ofertados ao usuário somente soluções fundamentais de computação. Soluções fundamentais ou básicas de computação é aqui no IaaS, ó, que é armazenamento, processamento, rede, ar-condicionado. São as situações mais baixas de computação. E aqui estão onde está mais recurso, que são os desenvolvimentos, programas, certo? Então, a questão está o quê? Errada, meu povo, errada. Tá? Claro, meu povo, claro que quando a gente faz isso dentro do nosso curso de informática facilitada, eu detalho isso melhor. Mas eu espero verdadeiramente que você tenha compreendido quais são os principais conceitos de computação em nuvem, ou a cloud computing, tá? São os modelos de serviço, o que é pago em serviço, o pay-per-usage, então isso é o que mais cai aí na Sebrasp, certo? E para você que está aqui, eu tenho uma grande oportunidade. Que oportunidade é essa, André? Que é de você entrar na nossa mentoria, tá? Na nossa mentoria aí voltada para o concurso da Polícia Federal, de agente administrativo da Polícia Federal, com uma condição exclusiva, com desconto, tá? Com a condição única para você que está aqui no YouTube, tá? Claro que para minhas equipes aí, tá? Que ficam ligando, que ficam vendendo, vamos colocar assim, a condição é outra. Mas para você que está aqui, tá? Você vai ter uma condição exclusiva. E o link está aqui nessa aula. O link está aqui para você poder aproveitar isso. O que você vai ganhar no programa de mentoria para a PF? Planejamento de estudos individual, encontros ao vivo e online comigo e com a minha equipe, tá? E convidados. Acesso a uma plataforma de desempenho de estudos onde você vai poder verificar se você está melhorando, qual é a matéria que você está melhor, qual é aquela que você precisa resolver mais questões, suporte de dúvidas comigo e com a minha equipe, comunidade exclusiva e materiais exclusivos de PDF. Turma, é estudar de forma estratégica e planejada, tá? De uma forma customizada, ou seja, voltada para você. Não importa quanto tempo você tem para estudar, nós vamos fazer um programa específico para você, tá bom? Então, turma, espero verdadeiramente que você tenha curtido essa aula aqui, tá? Então já deixa o seu like aqui nessa aula, tá? Aproveita e ativa o sininho aqui para toda vez que eu publicar um vídeo, tá? Você receber aí um alerta exclusivo, tá bom? Então, um forte abraço. Continue estudando, meu povo. Continue estudando. Por quê? Porque o estudo devolve. Então, mudou a minha vida e vai mudar a sua também, tá bom? Então, bora para cima, arrebenta.